Você por acaso viu essa notícia aqui na semana passada? Bem, se você navega aí pela internet, provavelmente você se deparou com essa notícia onde a jornalista Raquel Sherazade, que estava participando do reality show A Fazenda, foi expulsa do programa e disse que o seu sonho acabou, que era o sonho de comprar a casa própria. E aí saíram várias notícias e pessoas comentando porque o salário dessa jornalista no SBT durante alguns anos chegava a 200 mil reais. E aí eu tenho um valor aqui para trazer para vocês. O salário dela, quando ela saiu do SBT em dezembro de 2020, na verdade era de 214 mil reais. Só que isso sozinho não quer dizer muita coisa. Eu consegui achar as informações do salário dela durante todo o período, durante 9 anos em que ela trabalhou no SBT, e eu fiz algumas contas aqui com base no que ela falou e algumas outras informações que tem pela internet, que eu chequei as fontes e que são muito próximas da realidade, para mostrar para você que ela não comprou essa casa, talvez por um descontrole financeiro. Como que uma pessoa que recebe em torno de 200 mil reais por mês de salário não consegue comprar uma casa? E alega que o problema foi que ela investiu todo o dinheiro que ela tinha na educação dos 2 filhos, sendo que, pelo que ela declara, aparentemente não tem muito dinheiro sobrando, além do que ela ganha no dia a dia e além do que ela usa para o seu custo de vida, para manter a educação das crianças e para manter também todas as contas que ela tem que pagar. E vamos a algumas informações que eu consegui levantar com base no que a própria jornalista falou publicamente. E ela diz que não conseguiu comprar a casa própria porque o que ela fez na prática foi investir todo o dinheiro que ela ganhava, ou a maior parte desse dinheiro, na educação dos seus 2 filhos. E ela é mãe de 2 filhos. Hoje, eles possuem 17 anos, que é a menina mais velha, e 15 anos, que é o mais novo. Além disso, tivemos essas informações do salário, que ela mesma confirmou que o salário era aproximadamente isso que saía para o público, mas que não era exatamente isso que ela ganhava, porque ainda tinha que descontar os impostos. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que ela trabalhava, assim como é muito comum na mídia, como PJ. Ou seja, ela tinha uma empresa que provavelmente era só dela, era a única sócia, que ela usava para emitir as notas fiscais dos serviços prestados de publicidade, propaganda e de jornalista, quando ela era âncora do SBT. E esse trabalho de âncora, que é o principal apresentador de um telejornal, ou um dos principais apresentadores, durou 9 anos, de 2011 até 2020. Além disso, ela também trabalhou entre os anos de 2014 e 2015 como âncora no jornal da Rádio Jovem Pan, além de outros trabalhos que com certeza ela fez nesse período, mas que eu não fui atrás porque o principal era entender a relação financeira entre a principal fonte de renda dela, que com certeza era o SBT, e os gastos e custo de vida que ela tem, para entender se de fato ela não conseguiu comprar essa casa porque ela não tinha dinheiro, o que a gente sabe que é muito pouco provável com um salário tão acima da média do brasileiro, ou se isso na verdade era um descontrole financeiro ou talvez falta de educação financeira, que também é um problema que a gente sabe que é muito comum no Brasil, incluindo nas pessoas que ganham muito bem. Pois bem, para fazer as contas, eu fui atrás de informações e descobri que a jornalista acabou processando o SBT num tribunal trabalhista e, por causa disso, na sentença desse juiz, tem a descrição de todos os salários que ela teve no período que trabalhava para a emissora. E aqui vamos aos números. Eu anotei aqui para vocês para poder passar certinho. Deixa eu ver aqui no computador. Vamos lá. Ela entrou no SBT, na emissora do Silvio Santos, em março de 2011, com um salário de 30 mil reais. Em março de 2012, um ano depois, o salário dela foi para 31.377. Em abril de 2013, mais ou menos um ano depois, esse salário mais do que dobrou para R$ 63.500 mensais. Em março de 2014, R$ 66.033. Em maio de 2014, um aumento bem considerável, mais do que dobrando novamente. Provavelmente nesse período foi quando ela teve mais visibilidade, começou a ter mais sucesso, o salário foi para R$ 150 mil. Em maio de 2016, o salário já era de R$ 176.960. Em setembro desse mesmo ano, 2016, foi para R$ 186.960. Em maio de 2017, foi para R$ 193.897. Em maio de 2018 foi para 198.745 e em maio de 2020 foi para R$ 214.108, ficando com esse salário até dezembro de 2020.
Ou seja, fazendo uma média, o salário dela era de aproximadamente R$137 mil, considerando desde o momento que ela entrou ganhando 30 mil até o momento que ela saiu ganhando mais de R$214 mil por mês. E aqui eu fiz algumas contas para entender quais seriam as despesas da apresentadora. Obviamente esses números são chutados, porque esse não tem como eu ter certeza nem pegar, mas eu acredito que estão próximos da realidade. O que eu coloquei aqui na minha planilha foi que ela tinha um gasto de impostos de algo em torno de 20% com a empresa. Então, não vou nem considerar que esses 20% eram apenas impostos. Talvez alguma outra despesa, como despesa com o contador, também poderia estar incluído nisso. Porque uma empresa, quando está faturando pouco, lá no início, 30 mil reais, ela não vai pagar tudo isso de imposto. E quando ela está já faturando bastante, no caso 215 mil reais praticamente por mês, ela vai pagar um pouco mais de imposto. Mas acho que 20% é uma alíquota razoável ali para o período. Além disso, considerei, fiz uma pesquisa e procurei quais são as escolas mais caras do Brasil. E eu encontrei uma escola em São Paulo, que também é a cidade onde a apresentadora reside, próximo a São Paulo, na verdade, e essa escola se chama Avenues, e ela custa aproximadamente 15 mil reais por mês por aluno, mais uma matrícula de aproximadamente 20 mil reais, considerando os 2 filhos da jornalista. Assim, para facilitar as contas, eu considerei que ela gastava R$ 21.250 todos os meses, desde o início, quando ela ganhava praticamente esse valor por mês, com a educação dos seus filhos, ou seja, joguei o valor bastante para cima. E eu também não considerei que ela ganhava dinheiro de outros trabalhos, como o que eu falei de âncora na Jovem Pan, nem publicidade, propaganda e outros valores extras que ela com certeza ganhou ao longo desse período. Ou seja, eu estou facilitando a conta para ela, estou favorecendo a conta para corroborar com os argumentos dela. Eu levantei também aqui que uma casa nos condomínios mais luxuosos de São Paulo custa aproximadamente 30 mil reais por mês de aluguel. E além disso eu considerei um gasto mensal para outras despesas de aproximadamente 20 mil. Ou seja, recapitulando os números, a apresentadora teria um custo mensal de vida de aproximadamente 70 mil reais, mais um gasto com impostos na casa dos 43 mil reais por mês. Sendo que o seu salário no final de 2020, como eu falei, era de aproximadamente 215 mil reais. Quando eu vou fazendo essa conta, o que eu identifico é que a partir de maio de 2014, devido aos aumentos, começou a sobrar dinheiro no orçamento da Raquel Sherazade. E não sobrava pouco, sobrava aproximadamente 49 mil reais todos os meses, e isso foi aumentando conforme o salário dela foi aumentando. Até que no final de 2020, quando ela saiu do SBT, essa sobra mensal estaria na casa de 100 mil reais. E aqui vem o primeiro problema. Por quê? Ela alega que não conseguiu comprar, realizar o sonho da casa própria. E o que a gente entende quando alguém fala isso é porque faltou o dinheiro. Só que mesmo se a despesa dela fosse em torno de 70 mil reais por mês, já considerando a educação das crianças, aluguel da casa que ela mora, mais 20 mil reais de custos mensais para outras coisas, o que não são despesas baixas, são despesas relativamente altas, principalmente considerando a média do brasileiro, ainda sobraria dinheiro. Então, como que não sobrou dinheiro nessa conta matemática? Isso já me dá fortes indícios de que os custos de vida da apresentadora eram muito maiores do que 70 mil reais por mês. O que demonstra também um descontrole financeiro, porque não há quem vá me convencer de que você precisa gastar mais do que 70 mil reais por mês com o que quer que seja. Você já vai ter um padrão de vida muito bom com esse nível de gasto e não precisa gastar mais do que isso. Então, considerando esse gasto médio mensal e todos os salários dela, no final de 2020, quando ela saiu do SBT, ela deveria ter guardado aproximadamente 7 milhões e 400 mil reais. Ela deveria ter isso investido em dinheiro, no mercado financeiro. E esse valor geraria para ela, naquele período, aproximadamente 50, 55 mil reais por mês de renda passiva. Ou seja, além do salário dela, ela teria uma renda passiva mensal de mais de 50 mil reais. O que já seria quase que suficiente para cobrir todos os custos nessa simulação que eu estou fazendo. Mas, seguindo as contas, como não tenho dados de salário dela a partir de 2020, eu considerei que ela não trabalhou, que ela não ganhou nada, o que não é verdade, e que ela simplesmente manteve o seu mesmo nível de gastos do final de 2020, em torno de 70 mil. Aqui eu teria que tirar o gasto dos impostos, porque nas empresas, se você não está faturando, você também não vai pagar imposto. Pelo menos nas microempresas e empresas de lucro presumido, como deve ser o caso da empresa dela.
Isso faria com que ela, nesses 34 meses, já que eu finalizo a conta em outubro de 2023, gastasse aproximadamente R$ 2.400.000. Sem renda ali nesse período, que, lembrando mais uma vez, não é a realidade, ela teria reduzido seu patrimônio em aproximadamente R$ 600.000. E por que tem essa redução menor do que o valor que ela gastou? Porque eu estou considerando que ela estaria recebendo aquela renda passiva que eu acabei de citar, porque o dinheiro estaria lá rendendo, ele não estaria ali parado. Se estava parado, caso houvesse dinheiro, está errado mais uma vez e comprova o que eu estou falando, que faltou educação financeira, faltou orientação para ela. O que não necessariamente é culpa dela, mas talvez se ela tivesse interesse de ir atrás e buscar, ela estaria com outra realidade hoje. Ou seja, fazendo os devidos ajustes, hoje ela teria aproximadamente R$ 6.800.000 guardado, e isso daria, mais ou menos, R$ 54.000 de renda passiva para ela, considerando que a taxa de juros está bem mais alta. E eu estou sendo bem conservador nessas taxas de renda passiva, de remuneração do dinheiro, porque hoje, tranquilamente, você consegue em torno de 1%, talvez um pouco mais de 1% ao mês, com investimentos em renda fixa. E aqui fica a pergunta, como é que ela não conseguiu comprar a casa própria nesse período? E a gente pode responder isso de diversas maneiras diferentes. A primeira delas é que ela não teve preocupação em guardar dinheiro, em juntar e manter o seu padrão de vida, talvez, no nível abaixo do que ela poderia manter, para que sobrasse dinheiro ela pudesse investir isso e investir na casa própria, já que é um desejo dela, um sonho dela de acordo com ela mesma. Outra questão pode ser que ela tenha tido diversas emergências na vida que fizeram ela gastar bastante dinheiro. Isso não tem informação, mas a gente tem que dar algum nível de credibilidade pro discurso dela, porque pode ter acontecido alguma coisa nesse meio de caminho. Ela pode ter sofrido algum tipo de golpe também. Enfim, N fatores podem ter acontecido. Além disso, a gente tem que considerar também qual que é o padrão de casa que ela está procurando. Porque se a gente for considerar esse condomínio onde eu vi que o aluguel é em torno de R$ 30.000, uma casa ali custa em torno de R$ 10 milhões. Ou seja, ela não conseguiria comprar à vista um imóvel desse, mas talvez conseguisse um financiamento onde ela ia pagar mais ou menos o valor do aluguel e mais alguma coisa ali por mês pelo financiamento. Levando em conta que ela teria construído uma fonte de renda passiva e os outros trabalhos que ela tem, isso seria algo perfeitamente possível dentro da realidade da apresentadora. E aqui fica uma outra questão também, que vale para todos os brasileiros. Talvez ela poderia ter procurado uma casa em um nível menor do que o que ela está vivendo hoje. Não precisa procurar uma casa em Alphaville, pode procurar em outro condomínio ou uma casa menor no próprio condomínio que seja um pouco mais barata. Porque convenhamos, quem é que precisa, por exemplo, de uma casa com 5 quartos, 5 suítes, se você só tem 3 pessoas morando na casa? Talvez você possa procurar uma com 4 suítes, que vai reduzir consideravelmente o valor do imóvel. Então o que eu acho que falta na maioria dos brasileiros é essa consciência de que você tem que viver um degrau ou 2 degraus abaixo do seu nível de renda. Muito provavelmente esse foi o real problema com as finanças da apresentadora e por isso ela não conseguiu realizar o sonho de comprar a sua casa. Mas aqui a gente está usando ela de exemplo no caso de um salário muito alto pelo seguinte motivo. Não importa quanto você ganha, se você não tem uma mentalidade boa para a parte financeira, se você não controla bem o seu dinheiro, se você não investe, muito provavelmente você vai se enrolar, você vai ter problemas financeiros da mesma forma, não vai conseguir realizar os desejos que você tem, os sonhos que você tem. Porque não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta do valor total que você ganha. Então é isso que é mais relevante. Porque talvez você tenha um salário, na verdade provavelmente você tem um salário muito menor do que o que ela tinha. E ainda assim você pode conseguir conquistar sonhos talvez mais caros que o dela, porque você tem controle do seu dinheiro e você faz um planejamento para aquilo. E não importa quanto que é o seu salário, essa regra vale para todo mundo. Então se você ganha um salário mínimo ou um pouco mais do que isso, você também tem que ter o seu planejamento, você também tem que tentar controlar esse dinheiro de uma forma que sobre alguma coisa. Pelo seguinte, você sabia que se você investir durante 19 anos R$ 200 por mês a uma taxa de aproximadamente 1% ao mês, que é o que hoje paga a renda fixa no Brasil, você vai chegar em um determinado valor, que vai ser entre 250 e 300 mil reais no final desses 19 anos. Porém, se você continuar investindo R$ 200 por apenas mais um ano, ou seja, mais 12 meses de R$ 200 vai dar R$ 2.400. Você vai juntar R$ 24 mil a mais nesse período. E como assim eu cheguei nessa conta? Isso é a mágica dos juros compostos. Isso é algo que não te ensinam normalmente na escola e que você precisa aprender por conta própria. Por isso eu posto conteúdo aqui para poder te ajudar a ter esse raciocínio e mostrar que talvez economizar R$ 100 por mês que seja, é muito importante para melhorar a sua vida financeira lá na frente, lá no futuro, e deixar você em condições de se aposentar, por exemplo, sem precisar trabalhar. E conseguir manter um padrão de vida, conseguir
realizar seus sonhos, ajudar sua família e evitar problemas relacionados à vida financeira. Então, não importa qual que é o seu salário, aproveita para consumir o conteúdo, me segue lá no Instagram se você não me segue ainda, e não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aqueles amigos que ganham pouco e que acham que por isso não podem investir. Mas na verdade eles podem sim, comece com qualquer valor, R$100, R$50, não importa. O mais importante é começar, porque lá na frente isso vai fazer diferença na sua vida.